Entramos. Bem, primeiro eu peço desculpas pelo atraso. Tivemos aqui algumas dificuldades para entrar pelo Facebook. Nunca vi isso. Apareceu uma mensagem dizendo que nós não tínhamos conexão. Estamos conectados no Instagram e o Facebook, por alguma razão que eu sinceramente desconheço, não aceitou o vídeo, a live, e eu estou gravando no outro telefone para depois fazer a publicação também pelo Face. Muito estranho, mas vamos lá. Muito obrigado a você que está me acompanhando. Eu peço encarecidamente que depois compartilhe o conteúdo desse vídeo, porque é um dos mais importantes que nós temos para fazer durante todo esse período de enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus e as suas consequências na sociedade, sejam elas na área da saúde ou na área econômica. Eu inicio essa live trazendo as atualizações dos números dos atendimentos e de pacientes. Bem, até agora nós fizemos 479 testes, dos quais 137 pessoas são positivas aqui em Barra Mansa. Destes, 87 são curados. 324 pessoas tiveram teste negativo e foram descartados. Hoje nós temos 64 pessoas suspeitas e nós estamos acompanhando a evolução do quadro clínico dessas pessoas. E tivemos, lamentavelmente, 8 óbitos. O número que mais importa nesse momento, e é a tônica do vídeo de hoje, são as ocupações que nós temos da rede que nós construímos, que preparamos para atender o coronavírus. Veja que Barra Mansa, tendo sido a primeira cidade, é a que se antecipou em todos os procedimentos, criou procedimentos, protocolos para atendimento. Nós criamos fluxos, centro de triagem e tratamento do coronavírus, preparamos o Hospital da Mulher para receber pacientes que eventualmente se contaminem. Santa Casa tem suas áreas de isolamento e os fluxos estabelecidos, e a UPA do centro também foi preparada para que nós possamos atender as pessoas. Na Santa Casa, hoje, não tem nenhum paciente positivo. Contudo, nós temos 7 suspeitos em leitos clínicos, 4 pessoas em CTI. Dos 4, 2 utilizam respiradores. Na UPA do centro, onde nós temos 5 respiradores, nós não temos nenhum paciente confirmado, apenas um suspeito em leito clínico, nenhum respirador sendo utilizado. No centro de triagem e tratamento do Covid, nós temos 2 pacientes confirmados em leito clínico e 2 em CTI. Temos 4 suspeitos em leito clínico, ninguém em respirador. No hospital regional, que não faz parte da rede municipal, mas também atende Barra Mansa, nós temos 2 suspeitos em leito clínico, 3 suspeitos em CTI, sendo 1 em respirador, e 1 positivo no CTI com respirador. Em Barra Mansa, do total de equipamentos que nós temos, da estrutura que nós criamos, nós temos apenas 2 respiradores sendo utilizados e nós temos 30% da capacidade, menos de 30% da capacidade de leitos sendo ocupada. Isso é muito importante dizer para nós entrarmos na tônica do dia de hoje. E eu sei que é o que todo mundo espera, suas informações sobre o comércio. E eu quero participar, você que não acompanhou isso desde o início, a evolução desse procedimento. Bem, quando nós identificamos o primeiro caso, nós adotamos uma série de procedimentos, nós partimos na frente de outros municípios, nós conseguimos conter a evolução dos quadros aqui. Barra Mansa, muito equilibrada, muito harmonizada com a sua rede de saúde, ficou suscetível a pessoas de outros municípios que viessem para cá e que eventualmente proliferassem a doença aqui. Nós temos um município aqui perto que teve uma explosão de casos e o medo era que aquela explosão viesse a gerar contaminações na cidade. Em função disso, o Ministério Público, em Volta Redonda, nos direitos difusos, são 3 cidades que são atendidas por esse Ministério Público: Pinheiral, Volta Redonda e Barra Mansa. Nós fizemos reuniões com os prefeitos, nós discutimos procedimentos e vimos uma evolução de ações
coordenadas de maneira que tudo que nós fizéssemos atendesse não só Barra Mansa, mas também os municípios da região. Eu sempre disse no início que Barra Mansa não é uma ilha. Barra Mansa não é uma cidade que resolve o problema por si só, porque a proximidade com Volta Redonda, por exemplo, é muito grande. Em algumas áreas da cidade nós confundimos até o limite de uma cidade com a outra. Somos muito próximos, somos cidades que se desenvolveram irmanamente. Volta Redonda, filha de Barra Mansa, se desenvolveu junto com Barra Mansa. Bem, as ações foram combinadas, várias reuniões no Ministério Público, até que um dia o Ministério Público entrou com uma ação contra todos os municípios para o fechamento total das atividades. Barra Mansa fez o dever de casa e, em função disso, nós construímos um acordo para a abertura da cidade. Foi a primeira cidade a ser aberta dos 3 municípios. Foi a cidade na região que conseguiu iniciar o seu retorno de atividades mais rápido. Pelo fato de nós termos feito o dever de casa, isso foi reconhecido. Os números falam por si só. Os números de contaminados, dos curados, dos descartados, os exames, a estrutura, a aquisição dos exames de teste rápido. Bem, nos estruturamos e voltamos antes. Depois que nós voltamos, passado 2 semanas aproximadamente, o Ministério Público ele ingressou com uma nova ação para cancelar aquele acordo. O retorno das atividades foi fruto de um acordo, onde nós provamos a capacidade de atendimento do munícipe e assumimos compromissos de que o comércio trabalharia dentro de vários critérios rigorosos para evitar o contágio e também a manutenção dos leitos. Se nós alcançássemos 50% de ocupação dos leitos, os equipamentos essenciais como os respiradores, nós teríamos que interromper as atividades na cidade e voltarmos ao isolamento mais rigoroso. Vejam que, apesar de todas as ações, o Ministério Público ele ingressou com uma nova ação solicitando a rescisão do acordo, porque eles entenderam que o avanço da doença no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e a vinda de muitos pacientes da Baixada para o regional, o hospital regional, isso já demonstrava a possibilidade de que pacientes de outras áreas viessem para a rede municipal. E eu entendo essa preocupação. É uma preocupação que nós temos que ter. Se eu ficar doente, ou minha família, ou qualquer um de nós, vocês que estão assistindo, ficarem doentes, nós buscaremos atendimento na rede municipal. Então é fundamental que essa rede tenha capacidade de atendimento. Bem, foi feita uma reunião no Estado em que se disse que poderiam enviar doentes para a rede municipal, mas para os leitos regulados, aqueles que já são do Estado, mas que fisicamente ficam no município. Entendendo que o Estado do Rio é um conjunto de 92 municípios. O governo do Estado tem alguns hospitais, mas tem serviços credenciados. Aqui na Santa Casa de Barra Mansa, nós temos leitos de CTI que são credenciados para a regulação pelo Estado. O Estado que diz quem vai ocupar e quem não vai. Esses leitos, por essa regulação, já são de arbítrio do Estado. Ele já diz quem vai para esses leitos ou não. Os leitos do município, que são esses que nós criamos, que nós estruturamos, esses são para os munícipes, são para aquelas pessoas que nós viermos a internar. Entendendo que se uma ambulância chegar com um paciente muito grave, independente de onde ele seja, nós os receberemos. Eu jamais deixaria um paciente à porta de uma unidade hospitalar pelo fato dele não ser de Barra Mansa, até porque isso seria uma missão de socorro e nós incorreríamos em crime. Bem, fato é que a nossa rede ela tem capacidade de atendimento. Nos estruturamos para isso. O acordo com o Ministério Público foi cumprido. E eles ingressaram com essa ação para rescisão do acordo. A Justiça aqui em Barra Mansa, no município, na primeira vara civil, entendeu que esse risco de virem pacientes de fora colocava a nossa capacidade de atendimento em sério risco. E aí isso é uma reflexão que nós temos que fazer. O problema aconteceu em vários municípios pela falta de estruturação, uma falta de resposta rápida a um problema que é gravíssimo. Mas nós fizemos a nossa parte. Além de termos feito a nossa parte, de estruturarmos a rede, nós temos ainda hoje os leitos ociosos. Vejam que são apenas 2 respiradores que estão em uso.
E a juíza, aqui em Barra Mansa, ela deu uma decisão atendendo o pedido do Ministério Público para que nós parássemos o comércio. E aí eu tenho aqui um compromisso imenso, o maior de todos, com a minha cidade. Barra Mansa é uma cidade que tem indústria, mas nós vivemos do movimento do comércio. O maior empregador de Barra Mansa é o comércio. São aproximadamente 27 a 30 mil pessoas empregadas no comércio. Estou dizendo que aí nós temos mais de 20, 25 mil famílias que se alimentam do comércio. Não é só o comerciante, dono da loja, mas é o empregado também, é o repositor de mercadoria, é o carregador de mercadoria, é a servente, é a moça da limpeza da loja. São pessoas que vivem daquela loja, daquele comércio. Todo o esforço possível para nós mantermos o comércio aberto, nós fizemos e continuaremos fazendo. Mas a decisão do Ministério Público foi de fechar o comércio. Essa decisão, ela foi proferida, nós fizemos um recurso ao Tribunal de Justiça e aí eu tive a resposta hoje desse recurso. A desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, ela disse na decisão dela que nós pedimos uma suspensão liminar, ou seja, de imediato, dessa decisão aqui em Barra Mansa de fechamento do comércio. Na decisão, ela diz o seguinte: urge ressaltar que essa decisão liminar não tem o condão de afastar a reconhecida competência do município para, no âmbito do seu interesse local, regular e regulamentar as medidas que entender cabíveis para conter a pandemia, como, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Todavia, a revogação da decisão agravada de forma inaudita altera parte. Isso quer dizer que, para que ela rescinda essa decisão sem ouvir o Ministério Público, como pleiteia o município, dependeria da inequívoca demonstração de que a interpretação do magistrado de primeiro grau aqui na cidade seria teratológica, o que se afasta de plano. O que ela está dizendo aqui é que ela reconhece que quem deve regular a atividade no município somos nós. Quando eu digo nós, somos nós, a sociedade, que através de um processo democrático de eleição, nós elegemos um prefeito, que no caso sou eu, para tomar a decisão mais adequada à realidade de Barra Mansa. Mas que, contudo, ela quer ouvir o Ministério Público para tomar a decisão dela. Essa decisão manteve a decisão da juíza de Barra Mansa em fechar o comércio. E aí eu me deparo com uma situação muito complexa e eu quero compartilhar com vocês, porque realmente isso é um extrapolo. A juíza, ela determinou que nós fechássemos tudo. E aí essa decisão foi proferida, eu disse que eu não havia sido notificado, que eu tomei conhecimento pelas mídias e que essa decisão é uma decisão que coloca em risco a saúde da cidade. Vejam que o coronavírus, ele afeta a saúde das pessoas, é verdade. E nós estamos tomando todas as medidas necessárias para preservar a vida, para nós termos capacidade de atendermos aqueles que vierem ficar doentes. Mas a vida segue. Com toda a dificuldade, com todo o esforço que nós fizemos, nós temos capacidade de atender as pessoas. Mas essa decisão, ela vai matar agora a capacidade econômica da cidade. Ela vai fazer com que os pais de família que venham a ficar desempregados, os pais de família que dependem da receita proveniente do seu trabalho, que provavelmente não vai ser pago, porque os comércios vão ficar sem faturamento, essas famílias vão ter dificuldade de alimento. Isso é o que mais me alarma. Porque se nós estamos falando em proteger vidas, são dois elementos fundamentais. Temos capacidade de atender aqueles que vierem ficar doentes, mas a cada um de nós, cada pai de família tem que ter a possibilidade de, através do trabalho do seu suor, alimentar os seus filhos. E essa decisão vai colocar isso em risco seríssimo. Então nós entramos com o recurso,
nós aguardamos a decisão, e nesse ínterim, nesse meio tempo, a juíza, ela fez uma decisão, que eu tomei conhecimento hoje, que diz o seguinte: nesse passo, considerando que a decisão impunha a restauração de uma série de decretos da lavra do senhor prefeito, entendo que eventual pena pecuniária que aqui se imponha deve recair sobre a sua pessoa e patrimônio, sem prejuízo de sanções de outras esferas. Assim sendo, fixo em desfavor da pessoa do prefeito de Barra Mansa multa de R$10.000 por dia de descumprimento das ordens aqui exaradas. Vejam que eu estou fazendo todo o esforço, gente, para termos a capacidade de atender quem vem a ficar doente, e todo o esforço também para manter o comércio aberto e a capacidade de um pai de família alimentar seus filhos. Mas essa decisão agora, ela impõe para mim, para o Rodrigo, uma multa de R$10.000 por dia. Tem muita gente, que eu já ouvi falando isso na cidade, o prefeito ganha R$50.000. Não é verdade. O meu salário líquido é muito próximo desses R$10.000. Eu ganho líquido R$11.000 para administrar a cidade, para de segunda a segunda estar trabalhando, fazendo o meu melhor. É um bom salário. Mas eu não tenho capacidade, com esse salário, pagar multa de R$10.000 para manter o comércio aberto. Isso aqui é literalmente uma faca no pescoço. Eu me vejo agora numa situação em que, para eu poder fazer o correto, eu vou ser penalizado em R$10.000 por dia. Eu acho isso extremamente lamentável. Se a nossa cidade tivesse números descontrolados, se a nossa cidade não tivesse uma estrutura para atendimento das pessoas que venham a ficar doentes, se nós não tivéssemos adotado todas as medidas, e aí eu quero aqui ressaltar e parabenizar o comércio. Se tudo deu certo até agora, não é porque só a prefeitura fez sua parte, não. É porque a sociedade se envolveu para que nós conseguíssemos controlar os casos. Nós saímos às ruas e eu digo que 99% das pessoas estão com as suas máscaras. Não são todos. Sempre vai ter alguém que não respeita, mas a esmagadora maioria respeita. O comerciante adotou todas as medidas que nós propusemos. Você chega na loja, tem alguém higienizando as mãos. Os funcionários estão seguindo rigorosamente os horários. O distanciamento dentro dos estabelecimentos está sendo aplicado. Isso se reflete justamente nos números de contaminação. Agora vejam, a decisão de fechar o comércio em Barra Mansa não é em função do problema de Barra Mansa, mas daquilo que está pelo Estado. Quer dizer que se os outros municípios não fizerem o seu dever de casa, nós ficaremos aqui penalizados, mesmo fazendo a nossa parte. Qual é a motivação que alguém vai ter de fazer bem feito o que está sendo proposto, se está sendo penalizado como aqueles que não fizeram? Isso é realmente um absurdo. Ainda mais é absurdo quando o Supremo Tribunal Federal disse que a atribuição para regular esse tipo de intervenção no município cabe ao prefeito. Nós fizemos a nossa parte, nós demonstramos os números, e ainda assim, essa decisão vem ferir de morte o comércio na cidade. Eu estou tendo dificuldades sinceras aqui, vou confidenciar a vocês, de dormir pensando na consequência para os pais de família na cidade. Eu não estou preocupado em outra consequência, senão em segurar os casos, a evolução da doença, mas garantir a capacidade de trabalho para um pai de família. E agora eu me deparo com decisões que, sinceramente, ficam desconexas com a realidade regional. Vejamos que Volta Redonda, cidade aqui do lado, fez seu dever de casa também, mas tem muito mais casos que Barra Mansa, uma doença que continua avançando. Volta Redonda não está enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos. Resende, os números paritários aos nossos, se você vê o número de contaminados e o número de óbitos, é igual de Barra Mansa com uma população muito menor. Isso quer dizer que o nosso número per capita por pessoa é melhor.
E ainda assim, Resende pode funcionar. O município de Barra Mansa, que precisar comprar alguma coisa, não vai se direcionar a outro município? A verdade é que essa decisão, sinceramente, ela não atende aquilo ao qual ela se propõe. Se nós fôssemos uma ilha no meio do Oceano Pacífico, talvez fizesse sentido. Mas não somos. Somos municípios umbilicalmente ligados uns aos outros na região onde as populações circulam. E é muito decepcionante nós chegarmos ao ponto de vermos isso. Ao ponto de nós termos feito o nosso dever de casa e ainda assim nós temos que enfrentar esse problema. A decisão é para fechamento imediato. Eu conversei com as entidades, eu recebi muitas ligações hoje de comerciantes, até de outras cidades. Vejam que interessante. Comerciantes de outras cidades me parabenizando por nós aqui termos feito o que tinha que ser feito, me parabenizando por não me curvar a uma intervenção desse tipo. Mas quando veio a multa, eles me ligaram para dizer o seguinte: olha, prefeito, vamos fazer uma vaquinha, vamos pagar a multa e vamos manter aberto. E eu agradeço esse apoio. Eu de verdade agradeço o apoio que eu venho recebendo. Mas, por outro lado, não é só a multa que a juíza me colocou. Ela está me incorrendo em crime de responsabilidade, ela está me atribuindo improbidade. Problemas que, inclusive, podem me impedir de disputar minha reeleição, se eu quiser ser candidato à reeleição. Isso aqui é uma coação irresistível. Eu não tenho para onde fugir agora. E é muito contragosto. Hoje, depois de muitas reuniões, nós decidimos fazer o decreto suspendendo a atividade. Assim, é um sentimento de impotência imenso, porque o Supremo Tribunal Federal disse que somos nós que decidimos. Eu decido pelo fato de eu ter sido escolhido pelo povo. Foi o povo que me colocou nessa condição de fazer essa decisão. E eu estou sendo subtraído, estão me subtraindo a minha capacidade de administração. Agora eu recebo uma sentença dizendo o que eu devo fazer na gestão da cidade. Que loucura isso! Eu aprendi que os três poderes da República, eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. A gestão aqui é minha pelo voto. Foi o povo que me deu isso, que me permitiu administrar a cidade. E agora está sendo administrada por uma sentença. Isso é uma intervenção direta na democracia. É a subtração do direito do povo se autorregular através do seu voto. Está muito errado isso. E eu quero ler para vocês aqui o decreto, os considerandos iniciais, porque eles dizem muito sobre o que nós estamos vivendo e eu quero participar da forma mais clara e transparente o que está sendo feito. Decreto número 9866, de 21 de maio de 2020. Ementa. Dispõe sobre as medidas complementares para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O prefeito municipal de Barra Mansa, usando as atribuições do seu cargo, e, considerando a decisão judicial proferida pela excelentíssima juíza Ana Carolina Licasário da Costa, que revogou o acordo celebrado com o Ministério Público para funcionamento do comércio do município em condições específicas e com inúmeras restrições, tendo em vista evitar a proliferação da contaminação por Covid-19, mantendo a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde. Considerando que o município adotou todas as medidas acordadas e criou as estruturas necessárias ao atendimento do munícipe, bem como se reconhece o resultado positivo do cumprimento das determinações ao comércio, devendo destacar que a sociedade, composta pelos seus vários setores, aderiu e colocou em prática as ações para a manutenção das atividades. Considerando que Barra Mansa é uma cidade que vive do comércio, cujo povo é trabalhador e honesto, vai sofrer a consequência dessa decisão que se revela contrária ao interesse da sociedade e inoportuna pelo fato de existir leitos vazios e respiradores disponíveis. Considerando
a decisão do ministro Marco Aurélio, que reconheceu, entre aspas, a competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito dos seus respectivos territórios, que deixa claro que a deliberação do Executivo regular o funcionamento do comércio. Considerando que o STF entende que é o município quem decide sobre as suas atividades, e este decidiu manter, sob rigorosas condicionantes, é claro, o funcionamento do comércio, fica clara a invasão de competência constante da decisão judicial. Considerando que o prefeito foi eleito pelo voto e vontade do povo, que é a essência da democracia, e que este está sendo suplantado por um terrível ato contra o modelo de Estado democrático de direito, trazendo a reflexão, se não é esse o exemplo sugerido por Rui Barbosa. Vejam, Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Essa frase foi dita há mais de 100 anos e nunca esteve tão atual quanto hoje. A pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Considerando também que a decisão judicial não estabelece prazo, vejam isso, ela não estabelece prazo, e remete a superar o pico da pandemia, que já foi dito ser em março, depois abril, depois maio, e agora já falam em agosto. Fato que causa preocupação, pois isso vai gerar falência, fome, outras doenças e, consequentemente, a morte. Considerando que a juíza determinou agora multa pessoal ao prefeito no valor de R$10.000 por dia, que é quase o valor do salário mensal do prefeito. Considerando a decisão judicial, coage o prefeito a editar o seguinte decreto. Decreta, artigo 1º, cumprindo ordem judicial, estão restabelecidas as restrições dos decretos municipais 98/15 de 2020, 97/86 de 2020, 98/14 de 2020, 98/21 de 2020, 98/43 de 2020, em especial. E ela colocou na sentença isso aqui que eu vou dizer. A suspensão do atendimento no centro administrativo do município de Barra Mansa, permanecendo apenas os serviços essenciais à saúde pública. B. Suspensão das atividades religiosas coletivas, loja de conveniência em postos de gasolina, podendo funcionar apenas com sistema de delivery. Fechamento do shopping popular, rodoviária shopping, shop house, figurere shopping, galerias de lojas e similares. D. Fechamento do comércio, salvo supermercados, postos de gasolina, farmácias, drogarias, clínicas médicas, empresas de alimentação e aqueles que operam em sistema de delivery. Suspensão das atividades das barracas de feira livre, suspensão das atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades da rede de ensino público e privado, e dispensa dos servidores públicos maiores de 60 anos. Esse decreto ele entra em vigor amanhã. Eu quero ponderar algumas coisas. No Brasil, nós temos um presidente da República que fez decretos presidenciais determinando atividades essenciais. Por exemplo, borracharia, elétrica, oficina mecânica. Todas essas atividades estão sendo proibidas agora. Estão ultrapassando o decreto presidencial do que é atividade fundamental. Está fechando material de construção. Olha o absurdo disso. Agora nem o material de construção pode funcionar, porque atropelaram tudo. E se tivesse uma razão para isso, eu seria o primeiro a fazê-lo. Se a nossa rede hospitalar não tivesse capacidade de atendimento, eu seria o primeiro a dizer que nós teríamos que fechar tudo, como nós fomos a primeira cidade da região a parar tudo. Em função de termos feito o dever de casa,
fomos a primeira também a retornar. Agora, essa decisão, que eu considero um tremendo equívoco e uma afronta à saúde financeira do barra-mancense. Para tudo. O que me causa mais alarde, gente, é que os estados já disseram que não vão pagar salário em breve. O município não está tendo receita. Vamos falar a verdade. Para eu poder pagar um médico que está na unidade de saúde, eu preciso de receita. E se eu não tiver um médico trabalhando, eu preciso pelo menos que o pai de família tenha condição de comprar o remédio. Isso é de uma inconsequência inconcebível. É uma decisão judicial. Isso é justiça. Isso aqui disse justiça. Como é que eu vou olhar para um dono de loja que vai quebrar e eu vou dizer que Resende pode funcionar e ele em Barra Mansa não? Qual o argumento que eu tenho para esse dono de loja, para esse empregador, para esse empresário que paga salário? O que eu vou dizer para essa pessoa? O que esse dono de loja vai dizer para o seu funcionário quando ele não puder pagar salário e essa pessoa vier sentir fome? E isso porque estão simplesmente atropelando a divisão de poderes. Eu sinto muito, eu não sou médico, mas quem decidiu também não é. O que eu sei é que eu estou vivendo esse problema todos os dias, de manhã até de noite, entrando em unidade de saúde. Eu não estou trancado em casa em home office, não. Eu estou entrando em unidade de saúde todo dia, me expondo. Eu tenho filhos em casa, filhos pequenos, e eu me exponho, porque eu tenho compromisso com a minha cidade para ver as coisas funcionando. E agora uma pessoa que não é da área médica nos impõe para tudo. Vai matar gente de fome, vai ter gente assaltando e roubando que não é bandido. Eu recebi um relato. Entrou um senhor dentro de uma farmácia, catou 2 latas de leite e ele disse o seguinte: estou levando para meus filhos, estão passando fome, e saiu correndo. Essa é a realidade. Essa é a realidade de um pai de família que está com um filho com fome em casa e ele não pode mais trabalhar. Se os nossos hospitais estivessem lotados, eu seria o primeiro a dizer que tínhamos que fechar. Isso é uma covardia com o povo da cidade. E quando alguém passar fome, a gente vai saber quem foi responsável. E não fui eu, porque eu fiz o que eu pude, enquanto eu pude. Todo esforço. Agora alguém é responsável por isso. Quero dizer, cada comerciante de Barra Mansa. O que eu puder fazer dentro da minha capacidade, vamos continuar brigando na justiça. Eu estou com você pai de família. E eu queria ter nas minhas mãos o poder que o povo me entregou para eu poder continuar fazendo a gestão da cidade e salvar o meu povo. Mas estão me tirando isso. Isso aqui agora não é mais debate político. Nessa oposição que fica falando besteira o dia inteiro, mas está escondida dentro de casa. Agora é uma situação de defesa das pessoas de Barra Mansa. Isso é inconcebível. Isso é uma vergonha o momento que esse país vive. De intervenção em tudo. Agora tem gente que manda em tudo. E o povo, que é quem elege, é o voto que me botou na minha cadeira, foi o povo que me botou na minha cadeira. Esse povo está sendo subtraído o seu poder de autogestão quando ele escolhe quem coordena a cidade, quem administra. Aí vai ter gente dizendo assim: o prefeito é nervoso. Como é que eu não vou estar nervoso? Me deram uma multa de 10 mil por dia porque eu estou defendendo o meu povo. E me disse que não é para estar nervoso. São aqui, 10h36 da noite. E daqui eu ainda tenho mais coisa para fazer, ainda vou rodar a unidade. Eu não vou ficar em casa, escondido debaixo do cobertor, enquanto tem gente que precisa de atendimento. Mas se me subtrai a minha capacidade de fazer gestão da cidade, como é que eu resolvo o problema? Me diz, como é que eu vou salvar a vida? Erraram a mão. A verdade é que quiseram se meter naquilo que não conhecem. Não conhecem a realidade da cidade, porque não vivem no meio do povo, não conhecem a realidade de um pai de família que passa necessidade, porque nunca talvez tenham entrado num bairro carente,
onde tem gente que não tem o que comer. Talvez não saibam o que é isso. Uma panela vazia, uma pessoa sentindo fome, e uma criança olhando para o pai pedindo comida. Mas é o momento que a gente está vivendo. Eu tenho a esperança de que amanhã o nosso recurso seja julgado no mérito e que esse absurdo ele seja corrigido. Que o comércio possa funcionar e que você, que precisa trabalhar, possa restituir a sua condição de atender seus filhos. Eu tenho essa expectativa. Nós vamos continuar fazendo todo o exercício junto com as entidades, junto com a AB, junto com quem puder nos ajudar. Agora eu estou aqui pedindo, se você tem capacidade de nos ajudar em algo para resolver esse absurdo, nos ajude. Amarraram minhas mãos. Simplesmente me tiraram a capacidade de brigar pela minha cidade. Mas nós, barramancenses, não podemos nos curvar silenciosamente. Se for o caso de Barra Mansa virar um modelo para o Brasil de resistência e de manifestação, nós temos que fazê-lo. Nós não podemos admitir que se faça dessa forma como está sendo feito. O povo tem que se unir e tem que se manifestar. A gente não pode simplesmente se curvar a isso, porque Barra Mansa vai quebrar. Vai quebrar. A prefeitura já vinha de um processo de recuperação de um momento crítico, onde a cidade foi devastada. Nós vimos desse momento. Com a graça de Deus e com muita competência de uma equipe grande, nós conseguimos manter salários em dia, pagar fornecedores, os serviços funcionam. Com essa crise grave, essa condição já está prejudicada e em risco. Eu não posso garantir que eu consigo pagar salário até o final do ano. Essa é a verdade. Eu não posso garantir que os fornecimentos e os fornecedores sejam pagos até o final do ano. E aí, como é que faz? Estou falando de buraco na rua, não. Estou falando de medicamento, imposto de saúde. Eu estou falando de estrutura básica de atendimento no que é mais essencial. Nós estamos nesse momento de risco. E não dá para a gente simplesmente cruzar o braço e esperar o tempo passar até que chegue uma nova decisão dizendo agora vocês podem funcionar. Eu ouvi na imprensa alguém dizendo que era uma briga pessoal entre eu e a pessoa que deu a decisão. Não é não. Tem nada de pessoal nisso. A multa foi para a minha pessoa, é verdade. Mas a briga não é pessoal não, porque o que eu estou defendendo é Barra Mansa inteira. A minha briga é pela minha cidade, não é por mim. Eu fico imaginando, sabe aquele barquinho que está assim no mar, aquele mar de azeite, sem onda, lisinho, e você consegue navegar vendo o horizonte? Eu já vi no passado mandatos de prefeitos que era assim, situação boa, país com economia pujante, sabe, crescente, e você conseguia projetar, conseguia realizar. Gente, eu estou num mar revolto desde o primeiro dia do mandato. Eu entrei, não tinha salário em dia, eram meses atrasados, fornecedores atrasados, não tinha carro para trabalhar, a SUSESP não tinha uma máquina para tapar um buraco na cidade, tudo arregaçado do avesso. A gente faz um esforço para colocar as coisas em ordem. Aí vem febre amarela, enchente, nunca teve tanta enchente na história da cidade igual teve com a gente. É morro que desce, é problema para tudo quanto é lado, é tubulação que estoura na cidade inteira, porque são muitos anos de manutenção, é problema para tudo quanto é lado. Eu estou num barquinho, eu estou num bote, no meio de uma tempestade, no meio do mar. A sorte é que nesse bote comigo tem um monte de gente remando junto, querendo que a coisa dê certo, que esse barco supere a tempestade. Mas pelo amor de Deus, não é possível que a gente vá viver desse jeito, é só enfrentando tormento o dia inteiro agora. Agora mais essa. Quando você acha que acabou, vem um furacão. Acabou a onda, aí vem um furacão. Amanhã eu espero que nós tenhamos uma decisão que faça a correção desse absurdo. Eu vou estar na prefeitura amanhã. Estou à disposição para receber aqueles que eu puder ajudar de alguma forma. E o meu pedido é que consigamos nos manter unidos enquanto sociedade para combater essa covardia. No dia, gente, que nós não tivermos capacidade de atender o doente, pode ser que seja amanhã,
Se amanhã explode o caso e tem que parar alguma coisa, nós vamos parar. Eu vou ser o primeiro a defender isso. No dia que eu não tiver um leito para atender alguém necessitado, eu vou ser o primeiro a dizer. Mas vejam, nós temos 2 respiradores sendo utilizados hoje. 2. Essa decisão já tem alguns dias. Do dia da decisão para cá, não mudou muita coisa. Isso quer dizer que nós vamos parar com os leitos vazios, porque alguém pode vir de outra cidade e ocupar nosso leito. Na hora que vier, a gente para. Na hora que a gente perder a capacidade de atender, a gente para. Mas o povo tem que trabalhar. Existe risco? Existe. As pessoas podem se contaminar? É óbvio que sim, em momento nenhum eu disse o contrário. Não tem vacina para a doença. Então, se você tem risco, se você está naquela faixa de idade, ou se você tem as doenças, as comorbidades que te colocam no risco mais grave, faz o seu isolamento, mas os demais têm que trabalhar para nós continuarmos tendo capacidade de manter o hospital aberto. Como é que vai fazer quando acabar o dinheiro? Fecha o hospital e atende como? Alguém sabe dizer que dia que essa pandemia acaba? Quando é o botãozinho que você desliga? Ó, hoje acaba. Pum, acaba hoje. Se não tem um dia para acabar, a gente tem que ter capacidade, inclusive financeira, para manter o atendimento. Poxa, mas isso é o mais óbvio. No dia que nós fechamos, o argumento era: fecharemos para estruturarmos a rede para atender o nosso povo. Estruturamos a rede com capacidade. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo que eu estou fazendo, ele corra para algum lugar onde nós possamos ter atendimento de alguém que resolva esse problema, dentro da justiça, na esfera que for. Porque, sinceramente, como é que eu faço? O que eu faço? Não é nem como, é o que. Vou fazer o que agora? E o pior, a decisão judicial não diz o dia que acaba. Não fala que dia que esse bloqueio para. Simplesmente diz que enquanto nós tivermos a possibilidade de virem pessoas de lá para cá, isso pode demorar 1 mês, 2, 3, 4. E aí? A gente fecha a cidade por 4 meses? Faz o quê? O que eu vou falar para um pai de família que tem que trabalhar? Eu estou aqui preocupado em montar um benefício para atender o ambulante, para atender o motorista da van escolar, que ele não está podendo trabalhar. Estou aqui preocupado em criar esse benefício, aprovar na Câmara a lei, poder pagar o cara, para dar R$500 para ele poder comer. Estou preocupado com ele, 200 pessoas aproximadamente, 200. Agora estou falando de 28, 30 mil pessoas que não vão ter renda. 30 mil pessoas. Uma vergonha. Sinceramente, o momento que a gente vive é o maior absurdo que eu já presenciei no momento de enfrentamento de crise. As pessoas que estão me acompanhando sabem que eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo de cara feia, eu não me curvo, porque se tiver que fazer, eu vou fazer. Me criticaram porque eu peguei a enxada para limpar a rua. Eu não sou peão, não, com todo respeito. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de pegar a enxada junto com o operador e de junto com ele fazer o serviço que tem que ser feito e liderar. Nunca tive vergonha disso. Tenho orgulho. E tem pessoas que acham que é motivo de vergonha, que eu não deveria fazer porque é a minha função. Eu nunca fugi de nada que fosse necessário para atender minha cidade. Mas nesse momento, eu digo a vocês que quebraram minhas pernas. Eu não sei mais como é que eu ando desse jeito, sinceramente. Então a esperança é que amanhã a justiça faça a correção desse absurdo para que nós possamos superá-lo. É isso. Bem, a gente vai continuar acompanhando os noticiários, nós vamos continuar acompanhando a realidade. As notícias vão continuar sendo alarmantes, vão ser desesperadoras, como devem ser, porque a realidade é desesperadora, mas o bom senso e a lógica têm que prevalecer. Nós fizemos o que tínhamos que fazer no tempo adequado. E agora é aguardar
se Deus não permitir, amanhã uma decisão que corrija isso. Eu estou à disposição de todos aí. Obrigado, gente. Boa noite.